Vamos lá? Continuação, questão 9, né? Explicar as teorias da evolução descritas assim abaixo. Fixismo, criacionismo, teoria de Lamarck e teoria de Darwin. Vamos lá. Fixismo do termo fixo. O que é uma coisa fixa? É uma coisa que não muda com o passar do tempo. O que a teoria fixista dizia? Né? Isso aí imperando entre os séculos XVI, XVII até século XIX, mais ou menos. Tá? Que as espécies não mudam com o passar do tempo, né? O tempo que eu digo é o tempo geológico, o tempo do planeta, né? Ao longo aí de séculos, milênios, tá? Enfim, as espécies não sofrem mudanças, elas são as mesmas desde o momento da sua criação, do seu surgimento. O fixismo, ele trabalhava junto mais ou menos com o criacionismo. O que diz o criacionismo? Criacionismo deriva da palavra criação, ato de criar, né? Ele segue um plano divino de criação, ou seja, um ser metafísico, ou seja, além desse plano material, ideia de Deus, por exemplo, ou como os gregos acreditavam. Os gregos eram politeístas, acreditavam em vários deuses, né? Os deuses olimpianos, né? Deus ou deuses, né? Seres divinos, criaram os seres vivos, né? Da maneira como eles são. E dentro disso entra o fixismo. Porque da maneira como eles são, eles foram criados e até hoje não sofreram qualquer alteração, tá? A Igreja Católica se valeu dessa teoria durante muitos séculos, tá? Eu não posso entrar no detalhe histórico, porque senão a gente vai levar muito tempo para poder responder. Então, assim, um resuminho, né, que eu estou fazendo. Isso aí são termos de aulas inteiras que eu dou, tá? Vamos lá. Dois evolucionistas, né? O primeirão, Lamarck, depois veio Darwin. Eles são quase que contemporâneos, tem uma diferença de algumas décadas aí, uns 30 anos de diferença, né? A teoria de um, na verdade, aperfeiçoou a teoria do outro. Lamarck foi um dos precursores ao pensar que as espécies podem mudar ao longo do tempo. Ambos pensavam dessa forma, Lamarck e Darwin, né? Eles são evolucionistas, ou seja, eles acham que as espécies evoluem, eles acham que as espécies mudam com o passar do tempo. Só que ambos tinham visões diferentes. Importante ressaltar, nenhum deles conhecia a genética, nenhum deles conhecia o DNA, nenhum deles sabia da existência das mutações, tá? Isso é um detalhe muito importante. Então vamos lá. Lamarck. O que Lamarck acreditava? Que as espécies mudam, e ele tinha uma teoria chamada teoria dos caracteres adquiridos. Ou seja, das características que se adquirem. Uma característica que é adquirida, tá? Que ela não vem de nascença, ela pode ser passada para a próxima geração, ou seja, para os filhos, né? Um exemplo clássico eram as girafas de pescoço curto, que para Lamarck geraram as girafas de pescoço comprido, de tanto elas esticarem o pescoço para pegar frutos em árvores cada vez mais altas, que mudaram com o passar do tempo. Essas girafas foram alongando seu pescoço e passando isso para os seus descendentes. A gente sabe que hoje que isso não está correto. Por quê? Você pega dois ratos, corta o rabo deles e bota os dois para procriarem, um macho e uma fêmea, vão nascer ratinhos com rabo. Por quê? Eu cortei a cauda do rato, eu não alterei o DNA das células reprodutoras dele. Se eu não mexer no DNA das células reprodutoras, lá no DNA vai ter informação completa para que o embrião desenvolva sua caudinha. Então Lamarck errou nesse aspecto, mas ele acertou ao observar que as espécies mudam, que as espécies evoluem. Agora vamos falar rapidamente de Darwin, né? Darwin também não conhecia as mutações, só que Darwin não acreditava nos caracteres adquiridos. Ele acreditava que os seres já tinham as características estabelecidas pela natureza, já tinham lá determinada configuração, tipo sanguíneo, estatura, massa muscular, né? Características genéticas. E o ambiente selecionava as melhores características, ou seja, a seleção natural, a pressão do meio ambiente, né? Então, para Darwin, as girafas, elas já nasciam algumas com o pescoço mais comprido, que Darwin não sabia explicar por que essas girafas nasciam com o pescoço mais comprido, mas eu já te explico, eram as mutações, diferenças no DNA dos indivíduos, devido à reprodução sexuada, que a gente discutiu antes na questão número 1, né? A recombinação genética é possível na reprodução sexuada, o indivíduo nunca é igual ao outro, filhos dos mesmos pais não são iguais, a não ser que sejam gêmeos, tá? Não, a natureza não gosta de clones, já falamos sobre isso. E Darwin sabia que os seres mudavam, sofriam mutações, só que ele não sabia explicar, porque ele não conhecia DNA, tá? Anos depois é que Gregor Mendel, um monge lá,
austríaco, monge católico, ele fez cruzamento com ervilhas e descobriu lá, foi considerado o pai da genética. Descobriu que haviam fatores que eram transmitidos de geração em geração. Hoje a gente chama isso de genes, né? Que formam o DNA. Eles também não sabiam disso. Então, anos depois, né, surgiu o Gregor Mendel. Então a gente está falando aqui de Darwin. Darwin esteve aqui no Brasil, você sabia disso? Darwin, o navio dele parou ali, né, na enseada de Botafogo, o navio Beagle, né? Só que o Rio de Janeiro estava passando aí por um surto de malária, tá? Então isso limitou muito o trabalho dele aqui pelo Rio, tá bom? Mas eu não vou entrar nessa discussão agora com você, não. Entenda bem. O que eu vou passar para você? Darwin, então, pregava a seleção natural. As espécies o indivíduo já tem uma certa diferença genética entre um e outro. E o ambiente vai selecionar essa diferença genética, tá? Vou dar um outro exemplo para você. Cidade de Manchester, na Inglaterra. Antes da Revolução Industrial, devido a musgos e líquens, o tronco das árvores era clarinho, era branquinho. E havia naquela região mariposas brancas e mariposas pretas. As pretas surgiram das brancas por mutação, tá? Então no tronco claro, a mariposa clarinha ficava camuflada. A mariposa preta era predada pelos pássaros e desaparecia com mais facilidade. Tinha uma população sempre menor. Com o advento da Revolução Industrial, com a poluição, o tronco das árvores começou a ficar escurecido. Aí olha como a seleção natural está funcionando, como é que a pressão do ambiente mudou. Agora com o tronco escuro, as mariposas claras ficam mais evidentes, ficam mais aparentes. O predador começou a comer mais as claras. As escuras passaram a ficar protegidas. Note que claras e escuras já existiam. Uma surgiu da outra por mutação. O ambiente só selecionou, né, a que estava melhor adaptada para aquela condição do ambiente, ou seja, com tronco claro ou com tronco escuro. Tá bom?